Meus irmãos, existe uma frase que é, talvez, a mais conhecida de toda a Bíblia e que é comumente falada, né? Todo mundo conhece essa frase, coloca até em nome de igreja, que é justamente a frase Deus é amor. Deus é amor. Nós vemos essa frase em adesivos de carro, ou ali no caminhão, né, atrás do caminhão, em postagens de redes sociais, e ouvimos isso até mesmo em conversas de bar. Mas, infelizmente, nós vivemos em um tempo onde esta frase talvez não tenha o seu real significado. As pessoas por aí distorcem o significado desta frase. As pessoas por aí dizem: você pode fazer o que você quiser da sua vida, pois Deus é amor. Você pode viver no pecado sem culpa, pois Deus é amor e Ele não vai te julgar pelas coisas que você faz. Você pode se embriagar, ser egoísta, destruir sua família, adulterar e viver como se Deus não existisse e no final vai dar tudo certo. Pois afinal, Deus é amor. Mas será que é isso o que o apóstolo João queria dizer com esta frase? Será que o amor de Deus é um passe livre para fazermos o que nós quisermos da nossa vida? Absolutamente não. Absolutamente não. Para entendermos o real peso e a glória desta afirmação que Deus é amor, nós precisamos então olhar para 1 João 4, de 7 a 8, e responder então as 3 perguntas fundamentais que vão transformar a nossa forma de viver. A primeira pergunta, então, que veremos nesse texto é: quem é Deus? Então, se Deus é amor, nós devemos perguntar: que Deus? E quem é esse Deus? Que Deus nós estamos falando? Quem é esse Deus? A segunda pergunta é: o que é amor? Se Deus é amor, então o que é este amor que João está nos colocando aqui? O que é este amor? E a terceira pergunta é: de onde vem este amor? De onde vem este amor? Quero ler novamente então esse texto que diz assim: Amados, 1 João 4, 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira pergunta, então, para nós, esta noite, para refletirmos é: quem é este Deus de quem nós estamos falando? Quem é este Deus? Quando nós falamos essa frase, Deus é amor, se alguém falar isso para você, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele é: de que Deus nós estamos falando? Quem é esse Deus que nós estamos falando aqui? O versículo 7, ele começa dizendo: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E conhece a Deus. E o versículo 8 completa: quem não ama não conhece a Deus. E aqui está o ponto-chave. Não tem como você amar verdadeiramente sem conhecer a Deus. Não tem como você amar verdadeiramente sem você saber quem é este Deus. Você não pode refletir o caráter de alguém se você não conhece a pessoa. Não tem como. As pessoas distorcem o amor porque elas têm uma visão distorcida de Deus. Eles criam um Deus em suas mentes que é como se Deus fosse um vovô de barba branca lá no céu, bonzinho, no sentido da palavra bonzinho, de que ele não traz a sua justiça, e que demonstra o seu amor dizendo: você pode fazer o que você quiser da sua vida e eu vou continuar amando você.
nós trocamos a imagem de Deus pela imagem do Papai Noel criado por aí. Você senta no colo de Deus e aí diz e pede o que você quer e Deus vai te conceder. E tudo bem. Mas Deus não é este Deus cantado nessas canções atuais. Deus não é este Deus. Então, o que a Bíblia nos apresenta sobre quem é este Deus? Vamos ver para algumas coisas. Primeiro, a Bíblia começa lá, Gênesis 1, que Deus ele é o Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra, ou seja, é Ele quem dita as regras, não nós. Teve uma frase há um tempo atrás, e algumas dizem até hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Meus irmãos, não é nosso corpo, porque nosso corpo pertence a Deus. Então a gente tem que responder, a minha vida é a vida de Deus, o meu corpo é um corpo de Deus, e é Deus quem dita as regras para as nossas vidas. É Ele quem manda em nós, e não nós que mandamos em Deus. Então, Deus é o nosso Criador. Segundo, Ele é eterno e infinito. Não tem começo, Ele não tem fim. Terceiro, e aí aqui começa a entrar algumas palavras difíceis, mas que são importantes para nós entendermos quem é esse Deus. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O que significa essas três frases, essas três palavras? Onipotente é que Deus ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Ele pode fazer o que ele bem entender. Deus ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Mesmo quando você estiver lá pecando, achando que ninguém está vendo, Deus está. Mesmo quando a gente está aqui na igreja, com 2, 3, 4 pessoas adorando a Deus, e a gente diz, poxa, o culto foi fraco, veio pouca gente. Por quê? Sendo que nós estávamos aqui adorando este Deus que está presente, que está em nosso meio. Mesmo quando você se sente cansado, sobrecarregado, triste, Deus está lá. Ele está olhando para você, Ele está do seu lado, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E terceiro, Deus ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, até o salmista diz, né, perdoe-me pelos pecados que me são ocultos. O que ele está dizendo? Que existem pecados que nem a gente sabe, que nem a gente se lembra, mas Deus sabe, e Deus conhece, Ele conhece o seu coração, Ele sabe quem você é, Ele sabe tudo aquilo que você pensa, fala e faz. E terceiro, e essa é a parte, ou por fim, né, e essa é a parte que talvez todas as pessoas esquecem quando dizem que Deus é amor, é que Deus ele é santo e justo. Deus é santo e justo. 1 Pedro 1,16 diz, sejam santos, porque Deus é santo. Deus ele é santo. Em Deus não é pecado. Em Deus não há sombra. Deus não se arrepende. Deus não muda de ideia. Ele é perfeitamente santo. E Ele é justo. Existe uma frase, né? Que muitas pessoas dizem, Deus é amor, mas é justiça. Só que tem um teólogo no passado, que no primeiro do seu livro, falando sobre Deus, da sua teologia sistemática, isso lá em 1600, ele começa a sua teologia escrevendo assim, Deus é amor, mas é justiça, isso em 1600. Está vendo como essa frase não é nova, né? 1600. Ele coloca assim na sua declaração, não. Deus é amor e é justiça. Deus é justiça e é amor. E Ele só é amor
porque Ele é justo. E Ele só é justo porque Ele é amor. Esse mas, ele é um adversativo, ou seja, ele contrapõe. Deus é amor, Deus é amor, Ele ama, mas é justiça. Está errado. Deus é amor e é justiça. Deus só é amor porque Ele é justo. Se Deus não fosse justo, Ele não seria amável. Se Deus não fosse amável, Ele não seria justo. Então não é uma coisa contrária à outra. Portanto, quando nós dizemos Deus é amor, estamos falando de um amor, de um ser que é puro, santo e justo. E quando a palavra diz, quando a Bíblia nos ensina que Deus é justo, ela traz alguns versículos, e principalmente quando os anjos cantam que Deus é justo, e que Deus é santo, melhor dizendo, eles dizem, Deus é santo, santo, santo. Sabe por que ele fala santo, santo, santo? 3 vezes. Porque naquela época não existia o que nós temos hoje como santíssimo. Não, o que é santíssimo? É muito santo. É muito mais do que santo. E quando a palavra de Deus traz santo, 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 ele está falando Deus é extremamente santo. Ele é muito mais do que santo. Ele é santo, santo, santo. Ou seja, Ele é justíssimo, Ele é puríssimo, Ele é santíssimo. O amor de Deus não é um sentimento que fecha os olhos para os nossos erros. O amor de Deus é um amor de um Pai santo que deseja que os seus filhos sejam santos como Ele é santo. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. Este é o nosso Deus. E a segunda pergunta que nós vamos fazer é: o que é o amor? O que é o amor? De que amor nós estamos falando? Se conhecemos este Deus, precisamos então redefinir o nosso conceito de amor. A sociedade define o amor como um frio na barriga, como borboletas no estômago, como sentimentalismo, como um momento em que você está lá com as luzes todas apagadas, levantando a mão, chorando, e eu senti o amor de Deus no culto hoje. Nada contra igrejas que fazem esses momentos de louvor, mas assim com luzes apagadas. Mas o problema é que as pessoas elas acham que o amor de Deus e até mesmo o amor entre nós é baseado em sentimentalismo. Porque eu amei a minha esposa? Porque quando eu vi ela, eu comecei a sentir um frio na barriga, eu comecei a suar frio, eu comecei a olhar, nossa, que linda, maravilhosa. Mas o que acontece? Isso tudo foi verdade. Mas o que acontece? Um casamento que é baseado nesse tipo de amor permanece? Não. Não permanece. Um sentimento que é baseado em um casamento que é baseado em sentimentalismo, em sensações, em se sentir amado, ele não permanece. Ele não permanece. Por quê? Porque com o tempo a gente vai ficando barrigudo, vai ficando velho, vai ficando careca, e as coisas vão passando. A nossa beleza vai se acabando, principalmente do homem. Na verdade, homem nenhum é bonito, né? Não sei como que a mulher acha bonito. Homem nenhum é bonito. Não existe isso. Mas as mulheres também. E por mais que eu diga, e eu vou sempre dizer isso, que a minha esposa vai ficando mais linda a cada ano que passa, com toda certeza. Mas a beleza física, com certeza, vai se acabando. E se eu me basear o meu amor em sentimentalismo, o casamento ele vai acabar. O casamento vai acabar. Por quê? Porque no começo, talvez a sua esposa trazia o seu café na cama, eles estavam lá na lua de mel, ele era bonito, maravilhoso. Mas o tempo foi passando, e ela já te acorda e fala assim: vai fazer o café? Faz o próprio café. E, mas
No começo era todo amor e agora já mudou? Mas como que um casamento ele permanece? Porque eu escolho amar. Eu escolho amar aquela pessoa mesmo quando ela não me ama. Isso é amor. Eu escolho amar aquela pessoa não porque ela me faz bem. Não porque ela me faz bem. Mas porque eu escolhi amar aquela pessoa. Simplesmente por isso. Rapaz, por que tu ama ela? Aquela mulher é tão difícil. Porque eu escolhi amar. E eu fiz uma aliança com ela. E eu prometi que eu ia amar aquela pessoa. E eu amei. É por isso que, infelizmente, a gente cai no erro, não falando, estendendo tanto sobre casamento, família e tudo mais, mas muitas famílias, elas são destruídas, sabe por quê? Por causa dos filhos. Eu não estou dizendo que filho é ruim, claro que não. Meu sonho é ter filhos, a gente já está tentando faz muito tempo, meu sonho é ter filhos. Mas por quê? Porque os pais passam a amar mais os filhos do que a si mesmos. Só que o filho, você não escolhe amar. Um filho é seu. E aí você simplesmente ama. Você não escolheu amar o seu filho. Mas o marido e a esposa, sim. Você escolheu amar. Porque não é do seu sangue. E você escolheu amar. E nós devemos continuar amando muito mais a esposa do que os filhos. Porque quando os filhos forem embora, que a gente chama de ninho vazio, muitos casamentos são destruídos por aí. Quando os filhos vão embora e o casal olha para si mesmo e fala assim, quem é você? Eu nem te conheço mais, nem sei quem é você. Eu nem sei quem é você. O que é o amor de Deus? O amor de Deus não é o eros, como os gregos definiram o amor. Eles falam, o amor é o eros. O que é o eros? Ele é esse amor romântico. Esse amor romântico. O amor também não é o amor filia, o amor de Deus, que é amor de amizade, é amor de companheirismo, é amor de que eu estou do lado da pessoa e, ó, tu é meu amigo, tu é meu filhos, tu é meu amigo, meu parceiro. O amor de Deus é o amor que a Bíblia define como amor ágape. O amor ágape. E o que é este amor? Se nós definimos o amor ágape é uma escolha deliberada, não algo que você sente, mas algo que você decide fazer. O amor é definido não por aquilo que você sente ou fala, mas por atitude. Logo quando eu começo a dizer, vocês vão conhecer mais a minha esposa, só para deixar claro aqui, minha esposa não está aqui porque ela está viajando lá com a família, né? Dia 14 ela chega aqui, então dia 17 ela já está por aqui com os irmãos. E quando eu começo a falar muito para minha esposa, como eu te amo, como você é linda, maravilhosa e tal, e quando a minha esposa já começa a ficar meio brava comigo, ela já fala assim, você me ama? E por que a louça está na pia? E por que você não trocou o chuveiro? E por que você não trocou aquela lâmpada que eu já te pedi há um mês, há uma semana? E aí eu começo a ficar, puxa, não, mas eu te amo. Será? Por quê? Porque o amor não é definido em palavras. Eu ficar dizendo que amo. Dizer eu te amo é muito fácil. Mas o amor ele é definido em escolhas, em atitudes. Em atitudes. Não é por palavras, mas é por atitudes. E ela diz, sabe como você me ama? Quando eu vejo aquela louça limpinha. Você não precisa nem dizer. Eu já vou olhar e falar assim, ele me ama. E é isso que é o amor. Ele é uma escolha deliberada. E segundo, e essa é a parte importante, ele é sacrificial. O amor é um sacrifício. E essa é a parte que o mundo não entende. O amor não busca os próprios interesses, como diz Paulo em 1 Coríntios 3, ou Romanos 3. O amor busca o bem do outro, mesmo que isso custe algo para você. Como João diz aqui em 1 João 3,
18, 1 João 3,8, ele fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Que João está falando assim, não ama só dizendo que ama as pessoas. Ama com obra, ama com atitude, ama fazendo as coisas. Vai lá e faz. Quando ninguém está fazendo, vai lá e faz. Aí sim você vai estar demonstrando: eu estou amando você. O amor do mundo diz o seguinte: eu uso aquela pessoa para ser feliz. E é por isso que não há casamento, há poucos casamentos. Por isso que a média de encerramento de casamento é de 8 anos. Por quê? Porque as pessoas se casam para usar aquela pessoa para me fazer feliz. Mas o amor de Deus diz: sacrifique-se para que o outro seja abençoado. Então, quando alguém diz Deus é amor, nós não podemos dizer Deus é amor, então eu posso pecar. As pessoas não entenderam nada. Quando eu digo que eu amo a Deus, eu também faço sacrifícios para Deus. Qual que é o sacrifício que nós devemos fazer? Lutar contra o nosso próprio corpo, lutar contra a nossa mente pecaminosa, lutar contra o nosso pecado para sermos santos como Deus é santo. O amor de Deus não busca o prazer momentâneo do pecado. O amor de Deus busca o nosso bem eterno. E o pecado destrói o amor de Deus em nós. Se Deus, no entanto, nos deixasse pecar, é isso que nós vamos ver um pouco amanhã. Se Deus nos deixasse pecar à vontade, sem consequências, Deus estaria nos amando? Não. Não. E qual que foi quando Deus decidiu nos amar? E Ele demonstrou este amor de forma sacrificial, como que foi? Através de Jesus. O texto que nós mais conhecemos e mais falamos, João 3,16, define este amor de Deus. Porque Deus amou o mundo, decisão. Deus decidiu amar a sua criação. E aí Deus poderia estar lá no céu, tranquilamente, e todos os dias falar para a gente assim: oi, tudo bem? Olha, não esquece que eu amo vocês, viu? A gente olharia e falaria assim: tá bom, Deus, mas a gente está nesse mundo devastado pelo pecado. Não, mas olha, eu amo vocês. A gente não creria. Por quê? Porque só dizer não é amor. Só que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, Ele decidiu que enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou, teve atitude, teve ação, teve sacrifício. Ele fez isso. E é o que nós veremos, então, amanhã de manhã. O amor de Deus, então, é uma decisão. E é este amor que nós também trazemos para nós. E a última pergunta, então, que nós vamos fazer, quando alguém falar para você, Deus é amor, a terceira pergunta é: este amor vem de onde? E o texto diz: o amor procede de Deus. Deus é amor. Isso é teologicamente profundo. O texto não diz apenas que Deus tem amor. O texto diz que Deus é amor. Quando eu chamo a minha esposa, meu amor, né? Eu não estou dizendo que ela é o amor, apesar de chamar ela de amor. Não estou dizendo isso. O amor da minha vida. Mas não estou dizendo que ela é amor. Estou dizendo que eu tenho amor por ela. E que ela tem amor por mim. Mas com Deus não é assim. Com Deus Deus é amor. E ninguém mais é amor. Ninguém mais é amor a não ser Deus. Deus é amor. O amor é a essência de Deus. É um atributo comunicável da sua natureza. E o que isso significa? Significa que sem Deus, o conceito de amor perde todo o fundamento. Sem Deus não existe amor. Se Deus não existisse, nada existiria. Ninguém consegue amar de verdade
se não estiver conectado à fonte do amor. Tentar amar sem Deus é como tentar manter uma lâmpada acesa, desconectada da tomada. Tem como? Não. Você vai lá, poxa, a lâmpada queimou. Aí você vai e troca a lâmpada. Aí acende o interruptor. E não acende a lâmpada. O que você pensa? Poxa, essa lâmpada está queimada de novo. Aí você vai, compra uma outra lâmpada e troca aquela mesma lâmpada. Nossa, mas está quebrada de novo. Você vai ficar comprando um monte de lâmpada? Não. Você vai olhar para, poxa, ou é o bocal, ou é o fio que não está, que está desencapado, algo assim, não está conectado, ou é o interruptor, você vai na fonte. Ou então, se a sua casa estiver sem energia, aí que não vai funcionar mesmo. Você vai na fonte. Se você ficar trocando de lâmpada o tempo todo, não vai adiantar. Se você ficar trocando de amor o tempo todo, não vai adiantar. Por quê? Porque Deus é a fonte. E a nossa lâmpada do amor só acende, nós só podemos amar se estivermos conectados com Deus. E como que Deus provou este amor? Nós já falamos um pouco sobre isso. Ele provou este amor na criação, quando Ele criou o mundo. Quando Ele criou a natureza, criou todas as coisas, o que Ele disse? Ele disse que tudo era bom. Até o quinto dia, Ele falou assim, tudo que eu criei é bom. Tudo que eu criei é bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou a humanidade, o que Ele disse? Que isso é? Quem sabe? Bom? Não. Ele falou assim, isso é muito bom. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou assim, eu não vou amar o homem e a mulher da mesma forma como eu vou amar a minha criação. Eu vou amar o homem e a mulher, eu vou amar a humanidade com um amor diferente, com um amor sacrificial. Quando Deus enviou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, Ele não morreu pelo seu cachorro, que você chama de filho de filha. Ele não morreu pelo seu gatinho. Ele não morreu pela natureza. Ele vai resgatar, Ele vai transformar, vai haver um novo céu e nova terra. Mas quando Deus morreu, quando Jesus Cristo morreu, Ele morreu pelo homem e pela mulher. Porque Deus escolheu nos amar desde a criação do mundo. Deus ama os seus anjos? Sim, também. Mas o amor de Deus para os anjos também é diferente do amor para nós. Porque quando os anjos pecaram, Deus não nos resgatou. Mas quando nós pecamos, Deus escolheu nos resgatar. E o cuidado, Deus é amor, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Meus irmãos, Deus, no entanto, se entristece com o pecado, com o nosso pecado, com a nossa vida, quando nós vivemos em rebeldia contra Deus, não porque Deus é um estraga-prazeres. Muita gente diz assim, até nos testemunhos a gente escuta isso, né? Ah, porque você não sabe como que era a minha vida, eu fazia tanta coisa, eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, eu fazia um monte de coisa, e eu fazia tanta coisa no mundo e tal, e a pessoa começa a contar vantagens nesse sentido. Aí eu conheci a Cristo, e a minha vida é isso aí, né? Meus irmãos, testemunho não é tristemunho. Testemunho devia ser o contrário. Dizer, poxa, eu pequei tanto. Eu vivi minha vida tanto tempo sem Deus. Eu não sabia o que era amor. Eu não sabia o que era graça. E eu fazia o que eu queria da minha vida. Mas quando encontrei Jesus, quando eu encontrei este amor, aí eu passei a viver. Aí eu entendi o que é vida. Aí eu entendi o que é graça. Aí eu entendi finalmente o que é amar.
Esse é o testemunho de muitas pessoas que não tiveram pais dentro de casa. Principalmente o papel de um pai, homem. E quando se converte, diz: finalmente eu entendi o que é um pai. Finalmente eu entendi o que é uma pessoa me amar. O que é o amor de verdade. E este amor, ele vem de Deus. Deus sabe que o pecado mata. E por isso que Ele quer te tirar desta vida de pecado. Ele sabe que a arrogância, o egoísmo, a embriaguez, o adultério destroem a vida dos seus filhos, a quem Ele tanto criou e tanto amou. Ele deseja que vivamos em santidade, não porque a santidade é algo ruim, mas porque a santidade é o melhor caminho para vivermos. Somente Deus sabe o que é melhor para a sua vida. O amor dele excede todo o nosso entendimento. É um amor que não nos abandona no nosso erro, mas nos resgata dos nossos pecados. E como foi dito aqui, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Este é o amor de Deus por nós. Diante disso, como que nós podemos resumir esse texto? Que Deus é amor e por isso devemos buscar conhecer quem Ele é de verdade, para que possamos abandonar o pecado e amar uns aos outros com este amor superior. Quero tirar então 3 lições práticas para nós encerrarmos esta meditação de hoje à noite. Primeiro, busque conhecer a Deus. Busque saber quem é Deus. O profeta nos diz que nós devemos buscar a Deus enquanto ainda se pode achar. Enquanto ainda se pode encontrar, procure a Deus. Busque conhecer a Deus. E como que eu faço isso? Primeiro, na palavra. Eu busco a Deus na palavra. Eu busco a Deus indo para a igreja e escutando as mensagens da pregação. Eu busco a Deus com os louvores. Não só cantando, mas procurando entender o que é esse louvor de Deus. Poxa, cantamos aqui a alegria do Senhor. Está no coração de quem já conhece. O que é essa alegria? O que é conhecer a Jesus? Reflita sobre essas coisas. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor em oração. Converse com Ele. E quando nós oramos, eu sempre tento imaginar 2 coisas quando eu oro. Que quando eu oro, Deus está sentado em uma cadeira e a gente está ali fazendo uma prosa, conversando, tranquilo e tal, mas ao mesmo tempo em que eu oro, eu estou me prostrado diante do grande trono de Deus. E Deus vai me ouvir como amigo. E Deus vai me ouvir como Senhor de todas as coisas. Converse com Deus. Segundo, seja alcançado pelo amor de Deus. E o que é ser alcançado pelo amor de Deus? É você abrir o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para receber este amor. Deus, eu nunca fui amado por ninguém. Nunca ninguém me amou. Mas eu quero ser amado pelo Senhor. Eu quero ser amado por Ti. E converse isso com Deus. Entenda que o amor de Deus foi demonstrado na cruz para te libertar do seu pecado, não para te deixar confortável. Então se arrependa. Aceite este amor que transforma a sua vida. E terceiro, que é o que nós veremos então amanhã à noite, busque amar a Deus e busque amar uns aos outros. Nós veremos amanhã à noite que nós só podemos amar a Deus se nós amarmos o próximo. Porque a Deus nós não vemos, mas o próximo nós estamos vendo. João começa dizendo que eu não consigo amar a Deus se eu não amar o meu irmão. Não tem como. Não tem como.
Então, como que eu demonstro meu amor por Deus? Amando uns aos outros. Que é o que nós falaremos, então, amanhã. Meus irmãos, o amor de Deus não é um adesivo em um carro, não é uma placa de uma igreja, que curiosamente não tem amor de Deus nenhum nessa igreja que coloca na placa que Deus é amor. O amor de Deus não é algo no caminhão, o amor de Deus não é uma conversa de bar, o amor de Deus é demonstrado por nós em Cristo Jesus. É uma escolha que Deus fez para nos amar. Que o Senhor nos ajude, então, a viver este amor verdadeiro, que só é encontrado através de Cristo Jesus. Se você não conhece este amor ainda, se você sabe que Deus é amor, mas não experiencia isso, mas não vive este amor, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje ainda. Não deixe para amanhã. Se decida hoje: Deus, eu quero entender esse amor. Eu quero ser amado pelo Senhor. E eu quero te amar. Faça isso ainda hoje. Ainda hoje. Vamos orar.